Paz seja com todos. Amém. Até instante, nós vamos ler Malaquias capítulo 4, o último livro do Antigo Testamento. Nós vamos ler o versículo de número 2 e o versículo de número 3. O último livro do Antigo Testamento. Toda esta semana, tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho meditado, tudo que tenho estudado está referente a Malaquias. Tudo. E Deus falou muito comigo através do livro de Malaquias. E as coisas que Deus me mostrou a respeito do tempo, da época, falavam muito sobre esse tempo e sobre essa época que nós estamos vivendo. Quero ler apenas 2 versículos no final, aí, este é o último livro. Também nós vamos ler o último capítulo de Malaquias. Se você abrir Mateus e voltar para trás, é o livro que antecede o Evangelho de Mateus. Malaquias capítulo 4, se você voltar, você vai cair direto no capítulo 4, e nós vamos ler o versículo de número 2 e o versículo de número 3 do livro do profeta Malaquias. Como eu disse, Deus tem falado muito comigo essa semana sobre esse livro. Eu fiz algumas mensagens sobre esse livro, mas a mensagem que Deus me trouxe hoje para nós meditarmos, ela não vai falar apenas de um texto específico, mas se Deus der graça, a gente vai pregar hoje sobre todo o livro de Malaquias. Eu fico tranquilo que nós não vamos ficar aqui até meia-noite. Eu procurarei ser bastante breve, bastante direto, porque ao analisar o livro de Malaquias, eu encontrei alguns sintomas malignos da espera. Porque quando a gente está esperando algo que Deus faça, quando a gente está esperando as promessas de Deus, alguns sintomas começam a ocorrer na nossa vida. E esses sintomas estão esparramados ao longo do livro de Malaquias. Por isso, essa noite nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre os maléficos sentimentos, ou sintomas, os maléficos sentimentos da espera e a resposta de Deus para isso. Amém? Amém. Capítulo 4, versículo de número 2 e o versículo de número 3 nos diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai, eu te peço mais uma vez que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Nós entendemos, ó Deus, que a tua palavra é uma verdade para nós, nosso guia, o nosso manual. E nós pedimos para que através da tua palavra nós sejamos edificados esta noite. E que possamos, ó Deus, sair deste lugar, Pai, com uma resposta conclusiva, com uma resposta certa daquilo que nós estamos vivendo e sentindo no tempo que estamos esperando as promessas do Senhor se cumprirem em nossa vida. Eu peço, Deus amado, que mentes e corações se abram esta noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer a cada um de nós. Fala conosco através da tua palavra. Nós te pedimos para que assim seja, no poder do nome de Jesus e no poder do Espírito de Deus. Você diz amém. Amém. Bem, como eu disse, o livro do profeta Malaquias é um livro escrito naquilo que eu penso ter sido um dos piores momentos da história da humanidade. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Malaquias ele profetizou num tempo em que Israel havia voltado do cativeiro babilônico. Malaquias profetizou num tempo em que o templo de Deus havia sido restaurado. Malaquias profetizou num tempo em que não havia guerra, em que não havia discórdias, em que não havia batalhas.
Malaquias profetizou em um tempo que não havia escassez, não havia fome. O povo voltou do cativeiro. Neemias e Esdras edificaram os muros, edificaram o templo. Os sacerdotes voltaram para o templo, começaram a fazer as obras do culto, os sacrifícios, as ordenanças. Estava tudo acontecendo normalmente. O país de Israel, a nação de Israel estava em paz. Pelo menos o povo que estava aqui em Judá estava em perfeita paz. Por que eu digo que esse era um tempo complicado, um tempo mais difícil? Porque quando o profeta foi profetizar nesse tempo, ele encontrou pessoas desmotivadas. Elas não iam buscar Deus. Estava acontecendo culto, as coisas estavam acontecendo mais. O povo não tinha luta, não tinha problema. E fica difícil você dirigir uma palavra para uma pessoa a respeito de Deus quando ela não tem problema, quando ela não tem dificuldade, quando a vida está aparentemente tranquila. Esse povo que estava aqui, eles estavam assim com uma vida mais ou menos estagnada, estava tudo aparentemente certinho. Só que quando Malaquias veio para poder proferir a palavra de Deus para essa nação, ele veio num tempo em que tudo estava bem, todas as coisas estavam acontecendo muito bem. Já haviam passado todas as coisas. Deus já havia cumprido parte das promessas de tirar o povo do cativeiro, de fazer com que o povo pudesse ser bem sucedido. Enfim, era um tempo difícil. Aparentemente fácil, mas um tempo difícil. Como que você prega a Deus? Como que você fala de Deus para uma nação que não estava mais tão preocupada assim com Deus? Apesar de ser este o estado geográfico da história, esse povo que estava aqui, eles estavam esperando ainda algumas promessas de Deus. E uma dessas promessas está lá no capítulo 2, versículo 9 de Ageu, quando Deus disse que no momento da restauração, quando tudo estivesse restaurado, Deus disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. O que Deus estava dizendo? Quando Salomão construiu o templo, quando Salomão construiu o templo para Deus, nós lemos lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 1 e 2, nós lemos lá que aconteceu o seguinte: a glória de Deus desceu no templo. Desceu fogo do céu, a glória de Deus inundou o templo. Os sacerdotes, quando eles iam entrar no templo, eles não conseguiam, porque o templo estava cheio da glória de Deus. O povo começou a encurvar-se, a adorar a Deus e dizer: louvado seja Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A glória era tão grande que ninguém conseguia entrar no templo que estava bom. Na primeira casa a glória foi magnífica, foi algo assim gigantesco, foi algo glorioso. Só que Deus falou para essas pessoas que o que ia acontecer na segunda casa, essa que agora estava restaurada, há aproximadamente 60 ou 70 anos, iria acontecer algo maior do que aconteceu com a primeira. Só que o tempo passou e nada estava acontecendo. O que Deus disse não se cumpriu. O templo estava restaurado, o culto estava restaurado, a nação estava sentada, estava liberta, mas onde é que estava a promessa da glória? Onde é que estava aquilo que Deus falou que ia ser tão grande, tão gigantesco, tão maravilhoso, tão lindo, tão poderoso, tão magnífico? 60, 70 anos passaram, gerações estavam indo embora e não estava acontecendo absolutamente nada. Nada, teu irmão, nada. Nada. Diga, não estava acontecendo nada, diga para ele. Não estava acontecendo nada. Quando nós pensamos sobre essas pessoas, temos também que começar a entender que isso às vezes acontece na nossa vida. Algumas promessas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Algumas promessas que Deus nos fez começam a se concretizar, mas outras parecem estar se distanciando. Deus está fazendo algumas coisas, Deus está fazendo algumas realizações, mas aquilo que de fato você queria, aquilo que é grande, aquilo que seria a maior glória da sua vida, a sua maior conquista, parece que à medida que o tempo passa vai sendo deixado. Aquilo que você mais esperava de Deus, teu maior sonho, a maior promessa de Deus para a sua vida vai sendo deixada, e parece que o tempo vai passando e nada vai acontecendo na nossa vida. Essas pessoas estavam vivendo um tempo como esse, como eu e você. Vemos algumas coisas de Deus acontecer,
Mas sempre há aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. A grande obra. A obra maior de Deus. A maior promessa de Deus na sua vida. Teu maior sonho. Você espera e ele não vem. Fala para o teu irmão, está acontecendo isso com você? Está acontecendo. Diga ao teu irmão, você está sentindo isso? Está sentindo isso? Quando nós analisamos o livro de Malaquias, nós começamos a perceber que este tempo de espera, esses 60 ou 70 anos, começou a produzir alguns sentimentos do povo. Sentimentos maléficos, sentimentos negativos, que muitas vezes acontecem comigo e com você. Enquanto a gente está esperando, os sentimentos que eu encontrei no livro são coisas que volta e meia estão em nós, na nossa vida e na nossa mente. Eu quero hoje ressaltar esses sentimentos, lembrá-los para você, porque eles estão ao longo do livro, e eu gostaria que a gente pensasse muito sobre isso, porque diante disso, Deus tem uma resposta para a nossa vida. Deus tem uma resposta para o que está acontecendo. Por esses sentimentos, tudo que está acontecendo, Deus tem uma resposta. Diga ao teu irmão, Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta. Quais são os sentimentos que nós encontramos no livro? Sentimentos malignos do tempo da espera. Primeiro deles, capítulo 1, versículo 2. Dúvida a respeito do amor de Deus. Acompanha comigo aí no capítulo de número 2, capítulo de número 1, versículo de número 2. A Bíblia diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que os tens amado? O profeta agora profere a palavra de Deus. Deus mandou dizer a vocês que estão me esperando: Deus ama você. Veja o que estava no coração do povo. Em que tu, Deus, tens nos amado? O Senhor diz que me ama. Só que nós estamos esperando há 60 e 70 anos. O Senhor diz que nos ama, mas não está acontecendo nada a respeito das promessas. O Senhor diz que nos ama, mas nós não estamos vendo nada acontecer a respeito do que nós estamos orando. A pergunta que surgiu no coração do povo é uma pergunta que surge no coração de muita gente. Nós temos a consciência de que Deus nos ama, mas está vendo dentro de nós um problema gravíssimo. Nós medimos amor por ações. Nós entendemos que Deus nos ama à medida do tempo da espera, se Ele fizer alguma coisa por nós. Pensamos sobre isso. Se Deus me ama, então Ele vai fazer alguma coisa pela minha vida. Ou se Deus me amasse, Ele já teria respondido as minhas perguntas. Então, no tempo da espera, o meu sentimento que surge é uma dúvida a respeito do amor de Deus. A gente fica pensando: Deus me ama, por que Deus não vai amar por mim? Pergunta ao teu irmão, você já sentiu isso? Diga ao teu irmão, você já ouviu isso? Um segundo sentimento que também pode ser encontrado ao longo do livro, que está no capítulo 2, versículo 8, sentimento maligno da espera. A Bíblia diz, capítulo 2, versículo 8, segundo sentimento, que eu vou declarar para você: vontade de abandonar tudo. Capítulo 2, versículo 8, nos diz: mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tens feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A espera pode afetar as nossas decisões e nos levar a desistir. A palavra desviar-se ou desviado no hebraico significa afastar.
vontade, parar, virar as costas para Deus. No tempo da espera, bote em nós aquele desejo. Uma hora que parece que nada vai acontecer, vem sobre nós, estamos na vida desse povo, aquele sentimento de abandonar tudo. Eu vou largar a mão de tudo. Eu vou desistir de tudo. Eu vou deixar Deus, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar o que eu aprendi, eu vou abandonar tudo e sair. Isso surge. É um sentimento. Enquanto a gente espera, esse sentimento, quando transformado em ação, leva as pessoas à sua volta a fazer a mesma coisa. Porque o texto diz, por vossa instrução, tendes feito muitos tropeçar. Caso você não saiba, o teu desejo de abandonar tudo, a tua decisão de abandonar tudo, vai influenciar a geografia que vive com você. Tem gente que às vezes não tem coragem de abandonar, mas está esperando você fazer primeiro. Está esperando você decidir primeiro. Se você abandonar, ele também abandona. Se você largar a mão, ele também larga a mão. Mas o sentimento de abandonar tudo está no coração de quem espera. Muitas pessoas já viveram, sentiram e muitos já fizeram isso. Abandonaram tudo. Diga o teu irmão, você já sentiu isso? Você já sentiu isso? Terceiro sentimento que surge no tempo da espera, maligno. Sentimento de infidelidade nas disciplinas espirituais. Capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e me dizeis, em que te roubamos? Resposta de Deus, nos dízimos e nas ofertas. O texto aqui faz menção expressa duas disciplinas que foram fracassando ao longo da espera. Primeira, a entrega dos dízimos. Segunda, as ofertas na casa de Deus. Mas esses são apenas uns de tantos sentimentos, de tantas disciplinas que começam a ser abandonadas ao longo da espera. Quando a gente está esperando algo que não acontece, há muitas disciplinas que a Bíblia ensina que vão sendo deixadas. Deixa eu citar alguma delas. Primeira, oração. Tem muita gente que enquanto espera e não vê as coisas acontecendo, abandona a oração. Segunda disciplina que aparece e acaba sendo desprezada, leitura da palavra de Deus. Há muitas pessoas que enquanto espera, já abandonaram a Bíblia faz tempo. Não lê mais a Bíblia. Eu já encontrei pessoas que disseram que deixaram de ler a Bíblia porque viam na Bíblia promessas que aconteciam na vida de todo mundo, menos na dela. Menos na dela. Espera, não acontece, abandona a Bíblia. Terceira disciplina que também é deixada, adoração. Quando nós estamos esperando a promessa de Deus, muitas vezes somos acometidos por aquele sentimento de não adorar mais a Deus. Às vezes em casa a gente fica cantando cânticos, adorando, louvando a Deus, o tempo passa, as promessas vão ficando. Uma das primeiras coisas que é deixado é o louvor e a adoração na casa de Deus e na casa dos filhos de Deus. Há muita gente que não adora mais. Há muita gente que não pode nem CD mais em casa para ouvir cantos de adoração. Há muita gente que vai na igreja e não consegue nem levantar a mão mais para adorar. Não consegue nem mais dizer palavras de glórias para Deus, palavras de aleluia para Deus, porque você está esperando uma coisa que Deus não te dá. Você espera algo que não está acontecendo, e um dos sentimentos que surge é infidelidade em disciplinas espirituais. Você enfraquece e não faz mais aquilo que Deus diz para fazer. A Bíblia diz, orai sem cessar. Fala o tempo, você está orando sem cessar. Está orando sem cessar. Fala para ele, você já parou com a oração. Já parou. Pergunta para ele, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Pergunta para ele. Pergunta para ele, quanto tempo faz que você não adora? Pergunta para ele.
para ele, você está sendo infiel. Diga com autoridade, você está sendo infiel. Aleluia! Aleluia! Quarto sentimento que surge no tempo em que nós esperamos. Sentimentos malignos. Desgosto da servidão. Capítulo de número 3, versículo de número 14. A Bíblia diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Esse sentimento agora está colocado sobre dois tempos. O primeiro tempo é o presente. Ele diz: inútil é servir a Deus. Fala para o teu irmão, está falando de agora. Está falando de agora. O segundo sentimento fala do que você fez, fala da sua carreira até aqui. É quando ele diz: que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que ele estava dizendo? O que adiantou eu ter virado crente e servir a Deus? Esse é o sentimento que vem trazendo um desgosto a respeito daquilo que você fez até aqui, trazendo um desgosto a respeito daquilo que você está fazendo para Deus. Eles disseram: é inútil servir a Deus. É inútil termos passado tanto tempo, é inútil a gente vir na igreja, é inútil a gente orar, é inútil a gente ser fiel, é inútil a gente buscar. Eu não estou falando só da agora, eu também estou falando do que veio antes. Porque eu me arrependo de ter vindo para a igreja. Desde quando eu entrei na igreja, minha vida é só luta, é só problema, é só dificuldade. Eu estou andando e nada acontece na minha vida. Desgosto. Você perdeu o gosto enquanto espera. Você perdeu o gosto enquanto espera. Um sentimento de desgosto vem que te faz arrepender-se de tudo que você tem vivido e viveu até hoje. Diga ao teu irmão: isso é espera de paz. Diga para ele: cria desgosto. Diga para ele: cria desgosto. Fala para ele: não está acontecendo com você não, né? Oh, aleluia, Espírito Santo. Quinto sentimento que surge no tempo da espera. Sentimento maligno. Distorção da justiça divina. Esse é para acabar. Capítulo 3, versículo 15. Dá uma olhada. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Esse sentimento é o sentimento que nos faz pensar que Deus torceu a sua justiça. É quando você começa a olhar e parece que aquele que anda no erro está vivendo melhor do que você. Esse é o sentimento que surge quando você está esperando que Deus faça alguma coisa e aquela pessoa que está fazendo tudo errado, é idólatra, a pessoa vai na macumba, vai no terreiro, vai no espiritismo, vai não sei aonde, rouba, passa feira, trapaceia, faz tudo errado, a coisa da vida dele está caminhando. E você começa a olhar o que você é, o que você vive, e comparar com ele, e você começa a pensar: é inútil o que eu estou fazendo aqui, essa pessoa é mais feliz do que eu estou buscando a Deus, derrama um lágrima, ele está feliz, ela está feliz, vive todo mundo, passa a perna, fala mal dos outros, está dando tudo certo na vida dessa pessoa, e na minha vida não acontece nada. Parece que Deus torceu a sua justiça, parece que Deus está contra mim, e Ele salvou dele. Sentimentos da espera. Você começa a pensar: eu acho que aquela pessoa que não tem Deus é mais feliz do que eu. Eu acho que aquela pessoa que não tem Deus, as coisas estão mais certas para a vida dela do que para mim. Eu acho que é melhor o que ela está vivendo do que o que eu estou vivendo. Eles disseram: temos por felizes. Diga isso ao teu irmão: isso é um grande erro.
Demos por felizes os soberbos, eles disseram, os que cometem impiedade, ou seja, que praticam pecado, eles fazem tudo de errado, eles tentam a Deus e escapam. Se eu fizer um negocinho errado, parece se eu levantar, esquecer de fazer uma oração, se eu não for na igreja num dia, se eu deixar de fazer isso ou aquilo para Deus, parece que o mundo cai na minha cabeça, eles nem vão na igreja. E não acontece nada. Espera nos faz pensar que a justiça de Deus está torcida. Parece que Deus está do lado errado quando a gente está no tempo da espera. Pergunta ao teu irmão, você já sentiu isso? Você já sentiu isso? Diga para ele, você está esperando algo de Deus? Não diga para ele, você deve estar sentindo isso. Deve estar sentindo isso. Agora Deus, vivendo isso tudo, parece que Deus não vai fazer nada, né, pastor? Porque o que o senhor está falando é verdade, eu estou sentindo. Eu tenho às vezes até essa dúvida, não sei nem se Deus me ama. Às vezes eu fico assim com vontade de abandonar tudo, passa pela minha cabeça o tempo todo. E se o senhor quer saber a verdade, eu já estou meio infiel na disciplina, já faz tempo que eu não oro, não leio a Bíblia, não sou mais exibista, não sou mais ofertante, eu não jejuo mais, eu não adoro mais, eu já estou meio assim enfraquecido. Você quer saber de outra coisa, pastor? Eu já estou também meio desgostoso. Eu estou começando a pensar que o negócio é inútil mesmo. É inútil servir a Deus. O que eu fiz até agora parece que não virou nada. Parece que não aconteceu nada. E para ser sincero também, pastor, estou começando a pensar a verdade. Que Deus está do outro lado. Que a justiça está torcida. Parece que andar direito não dá certo. O que dá certo é fazer o que é errado. Porque quem está fazendo o que é errado, prospera. Quem sabe isso está passando pela tua cabeça? Quem sabe isso dentro da sua mente? Quero dizer para você que esse povo sentiu isso, que esse povo passou por isso, mas Deus tinha resposta. Deus tinha resposta. Fala para o teu irmão, Deus tem resposta. Diga, Deus tem resposta para o que você está passando. Diga, teu irmão, Deus tem resposta para o que você está passando. No texto, Deus se manifestou lá no final. Parece que Deus, Ele se dá o luxo de dar a resposta no fim. Parece que Deus, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo, sempre deixa o melhor para o fim. Sempre deixa o melhor para o final. Às vezes nós pensamos, por que Deus não fala antes? Por que Deus não se manifesta antes? Porque quem escreve a história sabe como termina no fim. Por mais que tudo isso esteja acontecendo na sua vida, o grande escritor da história, o grande cineasta, o grande Deus El Shaddai, que tem história da sua vida na mão dele, que escreveu a história da sua vida, já sabe como isso tudo vai terminar. E por isso ele respondeu àquele povo e nos responde esta noite. Respostas de Deus. Primeira delas, a verdadeira justiça se manifestará em teu favor. Capítulo 4, versículo 2, a primeira parte, lemos: mas para vós outros se manifestará o sol da justiça. Glória a Deus. Deus não disse que o sol nasceu para todos. Ele disse que o sol da justiça nasce para você. Ele usa a expressão sol, porque na nossa concepção é inefável, não falha, não pode acontecer na concepção humana e na visão da ciência. Todos os dias, se você se levantar pela manhã, 20 para 6, 15 para 6, 6 horas, dependendo de onde você estiver, olhe para o lado do nascente do sol. Olhe para o lado, porque ele vai surgir. Deus está dizendo exatamente isso. Não importa o que vai acontecer, não importa o que você está passando, vai acontecer justiça, se manifestará em teu favor. Eu virei sobre a sua vida, eu serei ao teu favor. Assim não é. Eu me levantarei sobre a sua vida. Glória a Deus. A justiça me vai ter favor.
Diga agora para ele, para mim. Diga para ele, não vai falhar. Todos os dias o sol está lá. Todos os dias o sol está lá. Pode acontecer o que acontecer. Pode estar naquele tempo chuvoso, o tempo que está nublado. Você levanta a hora e diz, pastor, eu não estou vendo o sol, mas isso não me impede de estar lá. Ele está lá. Amém. Então Deus está dizendo, a justiça vai se manifestar. Olha, Deus, a concepção está demorando, não tem problema, mas Deus diz, vai acontecer. Assim como o sol levanta de manhã, assim como eles lançam seus raios sobre as trevas e começa a iluminar todo o horizonte e começa a manifestar o seu calor e a sua luz, ele disse, eu também me levantarei. Eu também me levantarei em teu favor. Eu manifestarei a minha justiça sobre você. Sobre você. Diz o Senhor. Aleluia. Amém. Agora diga ao teu irmão, Deus não falha. Deus não falha. Ele não falha. Segunda resposta de Deus para a circunstância. Sua alegria será restaurada. Versículo de número 2 do capítulo 4, última parte. Saireis e saltareis como bezerros na extrema. É muito interessante o que Deus está nos dizendo. Literalmente, Deus está dizendo, quando eu manifestar a minha justiça sobre você, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida é que essa tristeza que toma conta de você, eu vou tirar. Essas lágrimas que você está derramando, essa tristeza que você está sentindo, essa depressão que te oprime, esse sentimento de tristeza, de abatimento, essa cabeça baixa, esse sentimento de fraqueza, todas essas coisas que envolvem a tristeza da sua vida, eu vou tirar. Eu vou arrancar a sua vida. Então Deus diz, o povo pergunta, como? Deus traz a ideia. Ele diz, saireis e saltareis com bezerros na estrebaria. Alguém que já viu bezerro na estrebaria? Você já viu a felicidade do bichinho? Amém. Aleluia. Deus está dizendo, toda essa tristeza, eu não vou tirar a sua tristeza, eu vou injetar em você uma alegria que te fará soltar. Eu vou fazer você pular, eu vou fazer você gritar, eu vou fazer você soltar, porque é isso que eu posso fazer pela sua vida. Aqui eu entendo o princípio do Salmo 30, verso 5, última parte. Pode vir a tristeza e durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria. Fala para o irmão, você não vai ficar triste para sempre. Fala para o irmão, você está acabando. Fala para ele. Você está terminando agora, diga para ele. Diga, está chegando o fim agora, diga para ele. Diga, Deus fez uma promessa, diga para ele. E que você vai sorrir muito de tudo isso. Fala para ele. Diga, você vai dar gargalhada no que você está passando. Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo, você vai lembrar de tudo isso aqui. O teu sentimento de desistência, esse tempo que você achava que eu não te amava, e quando você pensava que a justiça estava torcida, você vai lembrar disso tudo. Você vai dar muita risada. Glória a Deus! Você é muito feliz. Porque todas essas coisas já passaram na sua vida. Glória a Deus! Todas essas coisas já passaram. Quando o sol da justiça se manifestar, Deus restaurará a sua alegria. Agora, eu quero encerrar a última resposta de Deus para o povo. Esse dia, que eu estou te falando, quando a justiça se manifesta e a alegria é restaurada,
Já está marcado. Fala ao teu irmão, já está marcado. Já está marcado. Capítulo de número 4, versículo 3. Ele diz: pisareis os perversos, porque se farão como cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia me prepararei, diz Aleluia. Fala para você, está sendo pisado hoje. Fala para ele assim, dói, né? Fala para você, está doendo, né? Mas estão pisando em você, né? Pisa em você. Uma mal da sua vida. Ri do teu Deus. Ri da tua fé. Brinca com você. Deus diz: espera assim. Fica tranquilo. Eu já preparei o dia. Ele diz: o dia em que prepararei. Meus irmãos, um dia marcado. Diga para ele que os que estavam sendo pisados irão pisar. Aleluia! Agora a gente foi chamado para pisar nos outros. O vale tua. Quando Deus transformar em piedade em cinza, você não pode caminhar sobre a cinza sem pisar nela, a não ser que tenha Jesus Cristo aqui para voar por cima. Você está comigo? Amém. Deus tem um dia marcado para assolar as pessoas que te pisam. E nesse dia, mesmo que você não queira, a tua posição te fará pisar. Glória a Deus. Deus está dizendo: eu já marquei o dia da tua virada. Eu já fiz os preparatórios. Ele diz: naquele dia que prepararei. Deus já está preparando esse dia faz tempo que Deus está vendo suas lamentações, suas orações, está vendo o seu estado, a sua condição. Deus está preparando tudo, está ajeitando tudo, colocando tudo nos devidos lugares para te exaltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Para glorificar você, para levantar você. No Salmo 91, Deus diz: porque Ele me amou, eu o libertarei e o glorificarei. Hoje você pode estar sendo motivo de piada, de chacota, de ser pisado, mas Deus diz: fica tranquilo, eu tenho um dia marcado. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um dia marcado. Glória a Deus. Pastor, que dia é esse? Esse eu não sei, mas eu sei que ele está preparado. Glória a Deus. Eu sei que ele está preparado. E aqui é exemplo do que Deus disse, porque a primeira expressão começa com o sol da justiça. Significa que não atrasa. O sol não atrasa o céu nascente. E nem adianta. Significa que Deus não vai nem atrasar e nem vai adiantar nada. No dia certo, na hora certa, a tua promessa vai se cumprir. Glória a Deus. A tua promessa vai acontecer. Glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu não sei se você está esperando alguma coisa, se você está esperando um milagre de Deus. Quando está esperando um milagre acontecer na sua vida? Amém. Toma cuidado com esses sentimentos. O fato de Deus não te responder não significa que Ele não te ama. Às vezes no teu coração você vai pensar assim: você vai abandonar tudo, porque às vezes esse sentimento permeia quem espera. Dá aquela revolta, aquele desejo: vou abandonar tudo, vou largar tudo, vou virar as costas para Deus, eu vou abandonar, chega, acabou. Eu desespero. E um dia marcado. Glória a Deus. Tem uma hora marcada para acontecer as coisas na tua vida. Às vezes você fica pensando: gente, enfraqueceu, não está orando mais, não está jejuando mais, você não adora mais, parece que você está bem distante de Deus e das coisas dele. Deus diz assim: noite, volta, filho, volta. Eu não vou adiantar as coisas, mas eu também não vou atrasá-las. Vai chegar tudo na hora. Eu já preparei o dia.
que está tudo acertado. E você diga a Deus, mas parece que na verdade estou me sentindo meio desgostoso de te servir. Parece que é inútil tudo que eu estou fazendo. Escute, a Bíblia diz, sabe, pois, que do Senhor o vosso trabalho não é mau. Não é inútil, não. E que trabalhar para Deus é lançar sementes num campo fértil chamado Deus. Quando Ele toma as sementes para fazê-las brotar,